Bom dia a todos. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o encapsulamento de objetos, né? Quando a gente faz um objeto meio que embrulhar o outro, né? Dar uma, digamos assim, proteger o outro de alguma forma, né? Tá? Então a gente vai ver também que tem alguns padrões que utilizam esse conceito, né, de encapsulamento de objetos. Tá? É uma coisa que às vezes eu escuto o pessoal falar, né? Fala assim, eu tenho aqui, por exemplo, no meu sistema uma funcionalidade que, por exemplo, sei lá, escreve um arquivo, executa uma coisa, a pessoa fala, mas eu não existe a intenção de criar uma implementação diferente para isso, né? É, é, Então, será que eu preciso criar uma abstração? Né? Eu não tenho intenção de mudar essa implementação. Então, a pergunta é, mas será que você não tem intenção de adicionar novos interesses nessa implementação que já existe? Por exemplo, será que você não quer adicionar uma regra de segurança? Ou você quer, de repente, fazer uma validação de dados? Ou você quer adicionar um mecanismo aí de auditoria, né, para gravar em um log, por exemplo, as operações que foram feitas, né? Então, muitas vezes você fala assim, ok, eu não quero criar uma nova implementação, mas pode ser que eu queira adicionar coisas nessa implementação, tá? Então, o que a gente pode fazer é usar aquela abstração para criar uma classe que faz essa tarefa e passa a responsabilidade para a nossa classe que já existe. Tá? E aí eu não preciso ter em uma só classe, uma classe que faz, além da funcionalidade que ela tem que executar, que ela ainda precisa fazer log, segurança, esse monte de coisa. Tá? Então a gente consegue criar, utilizando aquela abstração, uma nova classe que encapsula aquela classe que já existe e adiciona alguma coisa. Tá? E é isso que a gente vai ver aqui. Nem sempre a abstração a gente vai criar porque a gente quer poder ter várias implementações. Mas muitas vezes a gente quer, às vezes, mesmo tendo uma implementação só, poder compor essa implementação de formas diferentes. Vamos ver como é que isso funciona. Tá? Então a gente vai ver dois padrões que, do meu ponto de vista, são bem parecidos, né? Que é o proxy e o decorator. Eles têm a estrutura muito parecida, por isso que eu gosto de apresentar os dois juntos. Tá? Proxy em inglês seria ali, digamos assim, o intermediário, né? Certo? Proxy significa intermediário. É aquele cara ali, né? La garantia sou eu, né? Que traz as coisas, né? Tá? Que ele vai pegar como é que fala? Você vai fazer uma chamada de método nele, fala assim, você sabe executar isso aí? Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Aí vai ele, né? E passa ali para frente, né? Mas às vezes nisso daí ele, você conhece algum intermediário que não ganha nada, não? Né? Ele vai ter a contribuição dele ali, tá? E tem o decorator, né? Que eu botei dois decoradores aí, mas não tem nada a ver com o padrão, tá? Então, a gente tem a classe cliente, certo? Ela vai acessar essa classe intermediária, que, digamos assim, em software é difícil de pensar uma coisa em volta da outra, né? Mas é como se ela englobasse a outra classe, e aí esse intermediário, ele faz alguma coisa e repassa depois o controle para o objeto mesmo. Imagina que seja, por exemplo, um cara que faz segurança. Né? Então ele vai, de repente, verificar se o cara está autenticado, ou ele tem permissão para invocar aquele método, e só então ele repassa a funcionalidade para o objeto mesmo que está encapsulado ali. Tá? Então, o que é interessante nessa história é que quem está falando com o cliente ali, ele nunca sabe que ele está falando com o intermediário.
tá? Na opinião dele, né, ele estaria falando ali com o objeto mesmo. Tá? Então, o que torna esse padrão interessante é que o cara que está invocando esse método, ele não sabe se ele está invocando no objeto original ou no proxy, ou decorator, certo? Então, o proxy ele tem a seguinte estrutura, né? Se a gente pegar o Goff lá, né? Tá? Ele tem ali uma interface comum com a classe e ele acessa aquela classe. Tá? No Goff, o proxy ele tem muita característica, por exemplo, da classe que vai, por exemplo, fazer um acesso remoto. Tá? Que aí você está fazendo o acesso, você está invocando os métodos numa classe, ela é, digamos assim, uma intermediária, e ela chama aqueles métodos num objeto, num serviço que está em outra máquina. E aí a sua classe cliente simplesmente está chamando os métodos dela, sem saber que aquilo ali está sendo chamado em outra máquina. O decorator, ele é como se fosse, digamos assim, a moldura que você está colocando no quadro. Tá? É como se ele estivesse acrescentando alguma coisa no quadro. Eu já fui em museu que tem aquelas molduras esculpidas de madeira, né? Você fala assim, nossa, isso deu muito mais trabalho que esse quadro aí, né? É? Então, e o decorator ele tem aquela característica de ele ser composto por uma classe da abstração. Tá? Então, nesse caso, ele realmente encapsula uma instância da outra classe. Por exemplo, o proxy não tem como encapsular o cara que está remoto, por exemplo. Ele acessa, né? Mas ele não tem como ter ali dentro o cara remoto, porque ele está remoto. Então, mas assim, se a gente parar para pensar, a estrutura é bem parecida. Tá? E eu já vi muita gente chamando as duas coisas de proxy. Tá? Então, a partir de agora que eu mostrei para vocês os dois padrões e falei da diferença, vou chamar tudo de proxy. Ok? E, assim, a gente vê que os dois eles têm uma estrutura que utiliza a composição recursiva, que foi o que a gente viu na aula anterior, né, e que pode ser encadeado. Então, eu posso criar uma classe, né, e a partir dali adicionar vários proxies nela. Né? Vou adicionar um cara aqui que faz segurança, outro que faz login, outro que faz outra coisa e assim por diante. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou mostrar aqui alguns exemplos mais concretos aí, um pouquinho mais mão na massa aí do proxy, né, que a gente realmente só entende o conceito quando a gente vê efetivamente alguns exemplos. Tá? Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma classe DAO, né, para quem não conhece DAO também é um padrão, né, que diz para você isolar em uma classe o acesso a dados de uma aplicação. Então, imagina que eu tenha aí esse método retrieve, delete e save, né? Então, um método para salvar um objeto, sei lá, num banco de dados ou num arquivo, excluir e recuperar. E aí eu tenho ali o concrete DAO, que ele efetivamente vai lá, por exemplo, no banco de dados e pega essas informações. Tá? Então, para que eu poderia usar o proxy? Né? Imagina que eu queira, por exemplo, criar um cache desse... para não ter que toda hora ficar acessando a minha base de dados. Tá? Eu poderia fazer isso com um proxy. Né? Por exemplo, quando o cara fosse salvar, eu guardava esse cara no cache. Se ele fosse excluir, eu excluía do cache. Se ele tentasse recuperar, eu via se tem no cache. Se não tiver, eu delego, né, para o objeto que efetivamente vai buscar na base de dados. Se esse cara, assim que esse cara me retornar, eu já guardo aquele cara no cache para ele poder ser reaproveitado em outras chamadas. Tá? Então seria alguma coisa mais ou menos assim. Né? Note que o cache DAO ele implementa DAO e ele é composto por um DAO, para quem ele vai delegar as chamadas. Tá? Então eu vou começar pelo método ali. Então, ó, no construtor ele já recebe esse DAO que ele usa para encapsular. Tá? Imagine que
por exemplo, o cara aí que ele manipula, ele tem esse identificável aí. Ficou um em inglês e um em português, mas tudo bem. Então eu vou começar aqui com o método save, né? Ele vai lá e manda salvar no DAO de verdade, e aí ele vai lá e coloca no mapa onde ele faz o cache, tá? O delete, ele manda deletar no DAO de verdade. Por que ele manda lá primeiro? Vai que dá um pau, né? Dá uma exceção, aí ele nem faz nada, né? Tá? E aí depois ele vai lá e deleta do cache, né? O retrieve, o que ele faz? Ele vê se tem no cache. Se tiver, ele já retorna aquele cara ali mesmo, sem precisar fazer o acesso ao banco, né? Se não, ele vai lá, recupera usando o DAO de verdade, né? Coloca aquele cara que ele recuperou no cache para as próximas vezes e retorna. Tá? Então esse aí seria um DAO. Obviamente, né? A gente pode criar mecanismos mais sofisticados, né? Esse aqui é só um exemplo que cabe no slide, certo? Mas dá para criar caches bem mais sofisticados aí, né? Que expiram e etc. Com atualização, tudo mais, tá? Bom, o segundo exemplo que eu quero mostrar seria, por exemplo, para executar operações de forma assíncrona. O que seria executar de forma assíncrona? Você executar em paralelo, né? Você, digamos assim, executa aí enquanto eu continuo executando por aqui, né? Então ele vai executar numa thread diferente, né? Num processo diferente. Tá? Então imagina que eu tenha ali, por exemplo, uma interface transaction, tá? Que ela tem aquele método execute, e ali eu tenho, por exemplo, finalizar ordem, remover item, processar item, e todos, né, tem ali uma operação, né? E aí eu posso ter um proxy chamado async execution, que ele vai encapsular qualquer operação dessas e vai estar executando ela de forma assíncrona, né? Seria alguma coisa nesse sentido. Note que o async proxy ele implementa transaction e também recebe esse transaction como parâmetro, tá? Então o método execute ele vai lá, ele cria um runnable que executa aquele transaction e cria uma thread e roda, tá? Dessa forma, qualquer transação que precisar executar em paralelo, eu simplesmente encapsulo nesse async proxy e passo ela para quem tem que executar ela, tá? Sem ter que, por exemplo, adicionar esse comportamento em todos. O famoso tente outra vez, né? Certo? Eu já precisei fazer isso aí na prática, né? Eu estava implementando, fazendo um componente de certificação digital, e aí você tem que buscar nos servidores a lista dos certificados revogados, né? E o que acontece, né? E a minha surpresa até é que acontece com uma frequência alta, de você tentar acessar e não conseguir de primeira. Tá? Então, principalmente quando você está fazendo um acesso à rede, às vezes você, antes de falar, olha, não consegui fazer tal operação, você quer, tento buscar esse arquivo, não consigo, eu tento de novo, não consigo, eu tento de novo. Eu tento pelo menos umas 3 ou 4 vezes até você conseguir. Né? E aí imagina, se você tem várias operações desse tipo, você tem que ficar implementando esse tente outra vez, em cada uma delas, né? Então também é possível criar o proxy do tente outra vez, né? Ou seja, ele vai encapsular uma operação e, caso não consiga da primeira vez, ele vai executar um número X de vezes até conseguir fazer, tá? Então vamos ver como que seria ali, né? Teria ali o meu try again, né? Ele implementa remote access e encapsula um remote access, tá? E aí no construtor, né, ele recebe esse remote access e a quantidade máxima de erros que ele pode ter. E aí, por exemplo, nesse get file aí, que seria, por exemplo, o método para estar recuperando, né, ele faria ali um loop enquanto o número de tentativas fosse menor que a quantidade máxima de erros, ele tenta chamar o get file nesse remote access.
Caso ele jogue alguma exceção, ele vai tentando de novo, né? No caso aqui, ele guarda o último erro, né? Se ele acabar e não conseguir, ele vai dar um throw no last error, tá? No exemplo que eu implementei, ele tinha uma exceção própria, que era o acúmulo dos erros de todas as requisições, aí ele guardava aquela lista de exceções e depois ele, como é que fala? Ele lançava com todas, né? No caso aqui ele só joga a última, tá? Então, eu acho que com esses exemplos dá para a gente perceber como que é possível, né, a gente utilizar proxies para adicionar funcionalidades relevantes, como um cache, um assincronismo, sei lá, tentar mais uma vez, ou sei lá, segurança, login. Né? Dá para fazer bastante coisa interessante utilizando o proxy, sem você ter que pegar a sua classe original e encher ela de coisas que não são relacionadas com a funcionalidade principal dela. Né? Então, tem um fenômeno, né, que a gente chama de, se eu não me engano, a tradução, eu não lembro como é que ficou a tradução, mas é aquela coisa do tipo, você tem no método mais coisas que não tem a ver com o que ele faz do que efetivamente aquilo que tem a ver com o que ele faz. Uma vez eu olhei assim e falei assim, nossa, é um exemplo claro, era um método que acessava, fazia uma query no banco de dados, mas tinha login, tinha verificação de segurança, tinha tanta coisa ali no método que não tinha a ver com recuperar o negócio do banco de dados, que tinha mais código para fazer essas coisas do que para fazer o que ele fazia mesmo. Né? Então, esse tipo de coisa é ruim para manutenção, né? Para testabilidade da classe. Né? Então, o proxy talvez aí, acho que o meu padrão favorito aí, que eu mais uso mesmo. Tá? Quando eu penso na funcionalidade de alguma coisa, é a principal e o resto tudo vai para proxies. Certo? Validações, essas coisas. Então vamos lá. Adaptando classes. Bom, depois da mudança do padrão de tomadas aqui no Brasil, eu acredito que todo mundo já passou por esse problema aqui, né? Certo? Você tem lá o seu aparelho lá com a tomada antiga e tem que ligar na tomada nova, né? A solução para isso daqui todo mundo já sabe, né? É um adaptador, tá? Então, a gente utiliza esse mesmo conceito no software, tá? Quando o quê? Você tem, por exemplo, um cliente que ele sabe utilizar uma interface B, certo? Só que a funcionalidade que você gostaria de reaproveitar, ele está implementado numa classe, né, que seria a classe Useful Functionality, certo? Numa interface A, que é diferente daquela interface B que a sua classe entende já. Certo? Eu poderia ir lá e compor aquela minha classe com o cara da interface B, ele ia saber usar. Né? Imagine, por exemplo, que eu queira, por exemplo, o cliente ali ele precisa de um serviço de previsão do tempo. Né? E ele entende a interface B para previsão do tempo. Só que a previsão do tempo na região que eu preciso, ele só tem numa classe que tem interface A. E aí, como é que eu faço? Né? Eu crio um adaptador. Certo? Então, o adapter, ele faz justamente isso. Né? Ele é um cara que tem a interface que o meu cliente precisa. Né? No caso ali, ele vai implementar a interface B. E ele é composto por um cara que tem a funcionalidade efetivamente, que seria um cara da interface A. Então, ele vai fazer justamente o que aquele adaptadorzinho de tomada faz. Né? De um lado, ele vai sair a interface A, do outro lado vai entrar a interface B. E ele faz aí essa adaptação. Né? É um padrão que é extremamente simples, mas que é extremamente útil também. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma aplicação de marketing que eu vou fazer para encher o saco de muitas pessoas,
certo? Que tem que mandar um SMS com as promoções, né, de uma determinada empresa, tá? E aí eu quero criar um sistema que manda as mensagens de SMS para várias operadoras ali, né? E cada operadora tem uma interface diferente, né? Obviamente sem nenhuma correlação aí com as operadoras que existem, né? Operadoras fictícias ali, certo? Então tem ali a operadora te enganei, escuro, tchau e morto, certo? E aí, por exemplo, imagina ali, ó, o primeiro a primeira primeiro método ali, ele tem lá text message, aí ele tem ali o string com o destino e tem a string com a mensagem. O outro já é ali, ó, ele tem um método send, mas eu tenho que setar o destino e a origem antes de chamar o send, né? Agora o outro ali, o message command, ele já tem ali um monte de informações e tem o execute. O último ali, ele tem ali um authenticate, né? Ele recebe um objeto message, que já tem tudo isso dentro dele, né? Então, a gente vê que ali, às vezes uma coisa simples, né? Tem várias opções, né? De APIs, né? Na prática, quando eu pego uma API que eu não conheço, normalmente ela está da pior forma possível, né? Da forma menos a ver com o que eu tinha imaginado, certo? E aí, como que você vai implementar? Como que você implementaria essa solução aí, né? A maioria das pessoas faria isso daí, né? Com um monte de ifs, certo? Pegaria ali, né? Ah, se for operadora tal, faz assim, assim, assado. Normalmente não vai ser só mandar o SMS, né? Você vai ter que mandar, recuperar, ver quantos mandou, tal, fazer, sei lá, de repente recuperar ali. Provavelmente tem um preço para você mandar e tal. Então, vai ser muitos ifs em muitos lugares ali, certo? E aí, gostaria de convidar aqui um amigo meu, o Daniel Cuquier, para mandar uma mensagem para vocês. Metodologia, metodologia, enfio if igual cavalo, no programa faço orgia, no programa faço orgia, vai cavala, enfio if manda bala, vai cavala, enfio if manda bala, manda bala. Sou programador responsa, fazer teste é pra coxinha. Soldário refatora, meto if amacio, vai cavala, enfio if manda bala. Vai cavala, enfio if manda bala. Qualidade é o meu ovo, vou fazer bem rapidinho. Compilou, já tá valendo, faz commit e sai sorrindo. Metodologia, fio if igual cavalo, no programa faço orgia. Manda bala. Então agradeço aí o meu amigo Daniel Cuquier aí, estou usando o vídeo dele, mas a gente vê que realmente muita gente faz assim, né? Mete o if e manda bala mesmo, né? Certo? E eu já vi uns códigos bem bravos aí que usam isso aí, viu? Então, usando aí, né? Vamos ao nosso adapter aí, finalmente, né? Tá? Então eu teria ali, eu criaria a minha interface, né? Que não seria nenhuma dessas, tá? Que seria o SMS sender, tá? Que ele teria lá um send SMS, o meu objeto SMS, e aí eu teria o adaptador que pegaria, que faria a implementação, né, de cada operadora para aquela funcionalidade que eu quero, né? Então, imagina que apareça uma outra operadora aí que eu precise interagir também, eu simplesmente criaria um novo adapter para a interface de envio de SMS dela, né? Eu não precisaria estar aí tacando mais um if lá, né, no código para poder fazer isso. Tá? Então, muitas vezes quando a gente precisa, né, interagir
principalmente quando a gente tem interfaces que fornecem a mesma funcionalidade e tem formatos diferentes, o adapter, ou então quando a gente já tem a funcionalidade no nosso sistema e a gente quer utilizar uma alternativa, né, mas não quer mudar a interface que já existe, né, o adapter é um padrão bem interessante para fazer isso aí.